Provérbios capítulo 20, o versículo 24, apenas este verso, diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo homem entender o seu caminho. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Meus irmãos, quando nós olhamos para Provérbios, são 31 capítulos, 850 versículos, que Salomão, ele tem o trabalho, a dedicação de falar sobre louvor a Deus, entendimento entre os homens, a justiça, a piedade, a sabedoria e o amor. E conselho ao dia a dia, como pais e filho, esposa, marido, fiador e tantas outras coisas. É interessante que nós olhamos para Salomão, o filho de Davi, um rei que recebeu do Senhor sabedoria e conhecimento para dirigir o povo de Deus, um homem que escreveu Eclesiastes, Provérbios, Cantares, o Salmo 27 e o 117, e o Salmo 72 e o 127. Então nós encontramos em Salomão um rei que reinou durante 40 anos, e reinou ali do ano 960 a 930 a.C. Foi o terceiro rei de Israel e o último rei unificado, em que reinou as 12 tribos de Israel. Salomão, irmãos, ele era um homem notoriamente conhecido em todo o mundo, um homem conhecido pela sua sabedoria. Davi foi conhecido pelo homem de guerra, pelo sanguinário, por aquele que restaurou o reino de Israel, a espada, na dependência de Deus. Salomão é reconhecido como um homem sábio, um rei sábio, um rei que construiu portos para poder receber e enviar mercadoria de outros países. Um homem que construiu, foi encontrado recentemente uma mina de ferro dos dias de Salomão. Um homem que construiu, reconstruiu Jerusalém com uma performance muito futurista. Um homem que fez muitas alianças e era reconhecido em todo o mundo como um homem sábio. A rainha de Sabá, por exemplo, viajou muitos quilômetros para ir até Jerusalém, para conhecer aquele homem que falavam dele como um homem muito sábio, e ela diz: realmente você é mais do que se falam. Salomão casou ainda jovem, porque ele assumiu o reinado aos 20 anos de idade e reinou até os seus 60 anos, e Salomão casa-se com a filha do faraó do Egito, ele casa-se com a filha da rainha Táfnis, segundo a história, a mulher mais bela da época. Mas Salomão também teve 700 mulheres, esposas e mais 300 concubinas. Então Salomão foi um homem que ele foi notório na história dos seus dias, pelos seus feitos, pela forma como ele administrou o reino, pelas alianças que ele fazia, pelo período de paz que teve em Israel e pela prosperidade que teve, pela construção do templo. Então, quando nós olhamos para Salomão, nós encontramos nele um exemplo de homem, de rei. Mas a Bíblia diz que Salomão, ele, ao ficar já um homem idoso, eu não entendo, idoso com 60 anos eu tenho 51, me sinto adolescente, 52, 51 até 2 semanas atrás, me sinto ainda um adolescente. Mas Salomão, na sua idade avançada, ele é persuadido por suas esposas, e então ele constrói templos a Astarotes, aos deuses das suas esposas, dos midianitas, amorreus, egípcios, ou seja, 700 esposas. Agradar a todas essas mulheres não era fácil. E Salomão se esquece do Deus do seu pai, daquele Deus da aliança, e ele se afasta dos caminhos do Senhor, persuadido por suas esposas. Mas já na idade, depois desses dias, possivelmente, Salomão se volta para Deus, ele olha para Deus e então ele escreve o livro de Provérbios, que são os conselhos de um homem sábio. E nesse momento ele diz aqui, ele nos ensina, ele chega a entender a compreensão, e ele diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Então, como o homem poderá entender o seu caminho ou a sua vida?
O homem sábio que recebeu sabedoria do Senhor, após viver uma vida que depois que ele retrata, ele comenta da sua vida no livro de Eclesiastes, falando que parte da sua vida, parte das suas conquistas, parte dos seus desejos era apenas vaidade, era como correr atrás do vento. Talvez ele agora olhando para a sua vida e disse: eu não entendi a minha vida, eu não compreendi a minha vida, porque eu era rei, eu era soberano aqui na terra, eu tinha tudo aos meus pés, todos me serviam, todos os moradores, os reis da terra pagavam impostos para mim. Eu ergui o templo ao Senhor, eu conversei com Deus, Deus fez aliança comigo, Deus me deu sabedoria, Deus abençoou-me. Olha, eu sou fruto da bênção de Deus, uma aliança de Deus com o meu pai, Davi. Ele poderia olhar para trás e falar assim: olha, eu sou tudo isso, Deus tem me dado tudo isso, eu sou objeto da misericórdia e do amor de Deus. E de fato, Salomão era tudo isso. Ele era amado pelo povo e amado por Deus. Ele era um homem que andava segundo o coração de Deus, porque ele administrava em santidade, com responsabilidade, mas ele se afasta. E durante o tempo que ele deixa de olhar para Deus, então ele diz que esse tempo foi um tempo de vaidade. E agora ele diz que não conseguiu entender a sua vida. Então quando ele diz que os passos do homem são dirigidos por Deus, Salomão estava falando mais ou menos assim: eu tenho um carro, eu estou sentado do lado do carona ou no banco de trás, mas quem dirige é Deus. A palavra dirigir quer dizer administrar ou ser o gestor. E Salomão agora ele entende e ele percebe que todos os passos do homem são dirigidos por Deus. Irmãos, nós vivemos dias em que o ser humano vive em conflito consigo mesmo. Nós encontramos pessoas que não estão satisfeitos com as suas vidas, que vivem reclamando de tudo, que não aceitam a sua situação, que não concordam consigo mesmo, não concordam com o seu corpo, não concordam com a sua sexualidade, não concordam com a sua situação financeira. Nós encontramos hoje pessoas que se suicidam por qualquer coisa, pessoas que tentam mudar a sua vida, pessoas que não aceitam a sua vida. Nós vivemos em uma sociedade que está longe de viver a própria realidade. Vivem correndo atrás de outras coisas. Vivem correndo atrás de de uma paixão própria. E Salomão diz que o homem não consegue entender a sua vida, porque ela é dirigida por Deus. Os nossos passos, eles são dirigidos pelo Senhor. É por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus passos, para os meus pés, é a tua palavra. O que falta ao homem é entender que Deus dirige a nossa vida, que Deus está no controle da nossa vida, e que nós temos que entender que quem nos conduz, quem deve nos guiar é a própria palavra de Deus, que os nossos passos devem ser dirigidos pela palavra do Senhor, que tudo que temos que fazer, devemos fazer pela palavra, por meio da palavra. O que tem faltado no coração das pessoas é andar sob a vontade do Senhor, é buscar viver aquilo que Deus determinou. Meus irmãos, o plano da nossa vida, a nossa história, Deus já a escreveu antes da fundação dos séculos. Hoje na escola bíblica nós falamos sobre isso, da união, da aliança, da promessa aos nossos pais. Mas Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 a seguir até o 20, ele diz que nós fomos resgatados, nós somos comprados, nós somos tirados do mundo para viver uma vida de santidade, uma vida de justiça. E Pedro diz: e a forma pela qual vocês foram resgatados, tirados, arrancados deste mundo de pecado, não foi com prata nem com ouro, coisas corruptíveis que com o tempo podem se desgastar, mas vocês foram tirados do mundo, arrancados do mundo, através do sangue como de um cordeiro, preparado e conhecido com efeito antes da fundação dos séculos. Então a minha vida, a sua vida, a nossa história já está prescrita por Deus antes da fundação dos séculos. Antes de Deus falar haja luz, haja terra, Deus já havia escrito a sua história, a minha história. E esta história ela é dirigida por Ele. Agora, como nós temos que viver? Como que tem que ser os nossos passos?
eles devem ser iluminados pela palavra de Deus. O nosso caminhar tem que ser um caminho conduzido por sua vontade. Nós temos que viver para Deus. A nossa vida pertence a Ele. Tudo o que temos e o que somos é dele, inclusive o destino da nossa vida. O salmista diz que o homem faz planos, o homem sonha, o homem deseja, o homem projeta, mas a resposta, ela vem dos lábios do Senhor. Nós fazemos planos e às vezes dá errado. Às vezes não fazemos planos e dá certo, porque os nossos passos, eles não dependem de nós. O que depende de nós é uma vontade de adorar ao Senhor. O que depende de nós é o compromisso de nos voltarmos para o Senhor e andarmos em conformidade com a sua palavra. E nós sabemos, Ele nos ensina pela sua palavra como temos que viver em santidade, em comunhão, em dependência ao Senhor. É por isso que o povo, quando sai do Egito, já recebe os 10 mandamentos, para terem uma regra de como andar. Eles estariam peregrinando pelo deserto, caminhando rumo à terra. Eles estavam em uma caminhada e Deus falou assim: Moisés, olha, vou te dar as determinações, as ordenanças para que esse povo caminhe. E Deus então entrega a Moisés os 10 mandamentos, regras. E a Bíblia diz que aquele povo era conduzido. Durante o dia uma nuvem estava sobre eles para que o sol não os consumisse, para guiá-los. Durante a noite, aquela nuvem se transformava em uma coluna de fogo para iluminar todo o acampamento, para que eles não ficassem em trevas, para que as bestas feras não viessem a eles. Quando faltava água, saía água da rocha. Quando faltou alimento, descia o maná do céu. Quando eles quiseram carne, vieram as cordonizes. Por 40 anos caminharam e a roupa não ficou velha, os sapatos não furaram, porque Deus guiava, dirigia os passos desse povo. Nós temos que aprender a viver sob a dependência do plano de Deus. Se nós, irmãos, não aceitarmos isso, se nós não resolvermos tomarmos a decisão de aceitar essa vontade do Senhor e vivermos em conformidade com a sua palavra, viveremos dias infelizes, porque queira nós ou não, o Senhor dirige a nossa vida. Queira você ou não, o Senhor é o dono da tua vida. É Ele quem guia os seus passos. Vamos nos voltar ao Senhor. Vamos entregar a nossa vida por completo a Ele, porque Ele dirige os nossos passos. Salmo 127, versículo 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar cedo, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim Deus dá o pão aos que Ele ama enquanto dorme. Veja, esse salmo, ele retrata a preocupação de alguém que quer trabalhar dia e noite, de alguém que acorda cedo e vai dormir tarde. É como conheço algumas pessoas que trabalham desesperadamente. Eu encontro: olha, vamos para a igreja. Não posso ir hoje, pastor, porque eu tenho um negócio para fazer, eu tenho um compromisso. Aí tem uma reunião de oração na quarta-feira: não, pastor, não posso porque eu tenho que trabalhar. E a gente marca às vezes um compromisso na quinta de manhã: não posso porque eu tenho que trabalhar. Sábado eu tenho um compromisso, olha, eu tenho que trabalhar. E aí, como é que está a sua vida? Me empresta R$1.000. Ih, pastor, não tem. Mas espera aí, você trabalha tanto, você se dedica tanto. É inútil. É inútil você querer viver uma vida na contramão de Deus. Deus, Ele deu 7 dias da semana. Desde o início, o próprio Deus descansou. Tem que ter uma gestão de vida. Nós temos que ter tempos, nós temos que separar o tempo para o Senhor, o tempo para nós. Nós temos que entender que Deus nos dá as regras para que a gente possa viver sob a sua direção. Viver sob a direção de Deus é cumprir as determinações que Ele tem dado para nós. Em vão, inútil é o trabalho daquele que trabalha demais. Ele diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A construção de tudo em nossa vida, os projetos de todas as coisas em nossas vidas, eles devem serem dirigidos pelo Senhor. Se Deus não edificar, se Deus não nos mostrar como fazer, irmãos, nós estaremos perdendo tempo, porque estamos fazendo as coisas de nossa maneira, da nossa forma. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
de nada serve os sentinelas. Deus está falando de segurança. Toda a cidade, em cima dos muros, nos lugares mais altos, ficavam os sentinelas ali, aqueles arautos, né? Pessoas que ficavam observando durante horas para ver se o inimigo vinha. Mas o salmista diz, talvez com experiência em tantas guerras que Israel havia passado, conhecendo a história de tantos outros acontecimentos, surpresas, ataques dos inimigos, conhecendo toda a história, então o salmista diz que em vão será o trabalho do sentinela. Por mais que seja alguém preparado, por mais que seja alguém adestrado, é inútil. Isso nos mostra que a força não está em nós, que o cuidado, que a proteção, ela não está apenas sob o nosso controle, mas depende de Deus. Então Salomão diz, os passos do homem são dirigidos por Deus. Mas Salomão está falando isso olhando para a sua vida, porque ele teve duas fases da sua vida. Ele olha para si, para os seus feitos, por tudo o que aconteceu com ele, as promessas, as bênçãos, os seus tropeços, e agora ele diz, ele reconhece isso. Temos que fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Como têm sido os nossos passos? Passos quer dizer aquilo que é feito continuadamente, coisas pequenas. São os pequenos passos que nos levam a grandes distâncias. Daqui para a minha casa dá aproximadamente 26 quilômetros. Não sei quantos mil passos daria, mas de um a um eu chegarei na minha casa. Mas como serão esses passos? Como é que eu vou caminhando? A nossa vida, irmãos, é uma construção de pequenos atos, de inúmeras atitudes e decisões. Como nós temos caminhado no dia a dia? Nós temos reconhecido que é Deus quem dirige os nossos passos. O Salmo 17, o versículo 5 diz, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que os meus passos não escorreguem, não vacilem. O salmista, ele diz, Senhor, aqui está a minha vida. Eu a entrego a Ti para que o Senhor possa guiar-me, para que o Senhor me conduza em Teus caminhos. O homem longe de Deus, ele não faz esta oração. O homem, a mulher que não tem a sua vida intimamente ligada ao Senhor, unida ao Senhor, ele não faz esta oração. Ele vive para satisfazer os seus planos, as suas vontades. E os nossos planos, eles são falhos, são limitados. Mas a nossa oração, irmãos, deve ser, Senhor, dirija os meus passos nos teus caminhos. Que eu não caminhe nos meus caminhos, que as minhas decisões que elas não estejam voltadas para o meu conhecimento, para a minha sabedoria, para a minha capacidade de compreender e entender, mas que eu busque e dependa do Senhor. Então agora ele diz, por isso que o homem não entende o seu caminho, porque ela é dirigida por Deus. Quando nós, irmãos, de fato somos dirigidos por Deus, coisas surpreendentes acontecem em nossas vidas, coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas, coisas que ficamos surpreendidos, tanto de uma forma positiva como negativa. Às vezes nós sofremos, às vezes nós tomamos decisões em amor, em misericórdia, em bondade, nós tentamos ajudar uma pessoa e nos esforçamos para isso, e aí a gente percebe que a resposta é uma resposta de traição, é uma resposta de ingratidão injusta, e a gente fala, meu Deus, mas por quê? Porque Deus tem propósitos em nossas vidas, e Ele nos usa para que nós possamos realizar os seus desígnios. Às vezes a gente faz coisas erradas, às vezes nós pecamos, às vezes nós não estendemos a mão para ajudar, às vezes nós não fazemos coisas boas, mas chega no final do dia, coisas boas acontecem em nossas vidas. E a gente fala, mas por que, Senhor? Eu fui tão mal hoje, olha, eu não fiz o que deveria fazer. Nós não temos respostas para muitas coisas. Havia um homem chamado Acã, que Deus havia determinado que os israelitas não poderiam tomar os despojos da guerra. Deus havia entregado o povo em suas mãos.
mas não era para pegar de nada, porque era contaminado. E Acã, ele pega dos despojos da guerra e traz para a sua casa. E quando está lá, Deus percebe e fala: olha, alguém dentre vós trouxe os despojos da guerra, o arraial está contaminado, vai à casa de Acã, mata sua esposa, mata seus filhos, mata seus escravos e mata os seus animais. E a gente fala assim: mas Deus, o que é que tinha a ver os escravos, os animais? Por outro lado, havia uma prostituta que vendia o seu corpo para ganhar o sustento, uma mulher difamada, uma mulher mal falada no meio do seu povo. E quando Deus vai destruir a cidade de Jericó, Deus salva aquela mulher chamada Raabe. Como, Senhor? Irmãos, não dá para entender, mas temos que aceitar. Tem coisas que são difíceis de compreender, mas é fácil de se aceitar. Porque quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa vida às mãos do Senhor ou aos pés da cruz, Ele as dirige em santidade e em sabedoria. Nós cantamos o hino aqui: o que nos separará do amor de Deus? A doença, a pobreza ou até a morte? Nada nos separa do amor de Deus, porque nós estamos no reino do amor do seu Filho. Ele nos escolheu e nós agora estamos caminhando com Ele. E se estamos intimamente ligados a Ele, nada nos separa deste amor. Então, Salomão faz a pergunta: como, pois, o homem entenderá o seu caminho? Após ele afirmar que os passos são dirigidos pelo Senhor, ele faz a pergunta: como o homem entenderá o seu caminho? É por isso que tem tantas pessoas perdidas, tantos sonhos perdidos, tantos projetos falidos, tantas decisões que levam a decepções, frustrações, porque não entendemos. Talvez se nós olharmos para o ministério de Isaías, ele foi até o seu primo, o rei, e falou assim: olha, conserta a tua casa porque você vai morrer. E o rei Ezequias, ele se vira para a parede, ora a Deus, pede perdão, conserta a sua vida. E Deus, antes que Isaías saia do castelo, da casa real, Deus fala: Isaías, volta lá e fala a ele que eu ouvi a sua oração e eu não o matarei. Desse tempo que sucede, desses 15 anos a mais de vida, nasce o filho do rei, o futuro rei, Manassés. E Manassés, então, ele vai lá e abandona os caminhos do Senhor, deixa de servir o Deus de seus pais, pega o profeta Isaías e manda cortar no meio, serrar com um serrote. Aí a gente olha: mas por que, Senhor? Por que aconteceu isso com ele? Ele foi lá e profetizou, ele foi o profeta do pai dele, e por causa dos anos acrescidos, esse rapaz nasce e reina, e agora ele matou o profeta. A gente não consegue entender os propósitos de Deus, porque a nossa mente é limitada. A gente não consegue entender a nossa vida, porque nós temos uma vida limitada, uma vida breve, o nosso conhecimento é limitado. Nós temos que depender, irmãos, da providência de Deus, da vontade do Senhor. Berkhoff, quando trabalha, ele descreve sobre a providência de Deus, que é o prover de Deus. Ele diz que a providência de Deus tem como base o caráter moral de Deus. E o caráter moral de Deus é a sua santidade, é a sua fidelidade, é a sua imutabilidade. Então Deus tem um plano imutável para as nossas vidas, que está escrito. E pela sua providência Ele vai fazer com que este plano não mude, mas cumpra-se. A forma como nós andamos, a forma como nós vivemos, a forma como nós temos depositado a nossa vida nas mãos de Deus é que vai definir o nosso grau de satisfação e felicidade. Se nós estamos em Deus, se nós confiamos nele, então a nossa vida vai ser uma vida feliz, mesmo nas adversidades. Tem uma história muito bonita de uma mulher que havia perdido, o seu filho havia morrido. E o profeta, quando encontra com ela, fala: mulher, vai tudo bem? E ela fala: vai tudo bem. Ela estava se rasgando por dentro de luto, chorando, mas ela diz: homem de Deus, vai tudo bem. Quando nós andamos, quando nós confiamos, quando nós dependemos da vontade plena do Senhor, nós vamos bem, nós nos alegramos. Ainda quando a alma estiver triste, nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que vai dar tudo certo, independente dos fatos. Nós não entendemos as nossas vidas, irmãos, porque ela pertence a Deus. É Ele quem dirige a nossa vida.
É por isso que são tantas novidades. É por isso que são tantos problemas que nós pensamos que são problemas, mas na realidade é o agir e o trabalhar de Deus. É por isso que são tantas bênçãos, é por isso que são tantas graças maravilhosas em nossas vidas. É por isso que às vezes nós conseguimos resultados inimagináveis. É porque Deus está no controle. Queira eu, queira você ou não, queira nós ou não, o Senhor dirige a nossa vida. A nossa vida está nas mãos dele. Então nós não entendemos, mas nós devemos viver para isso. Nós devemos nos debruçar diante dele e falar assim: Senhor, eis-me aqui, eis a minha vida aqui. Jesus, quando estava ensinando aos judeus, no momento de colonização, Roma oprimindo o povo, cobrando imposto, colocando um exército para prender, para ir, para cuidar, para oprimir, Jesus falou assim: vocês não devem estar ansiosos por coisa alguma, porque tudo pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Olha os pássaros, eles não plantam, eles não cultivam, eles não colhem, mas Deus dá o sustento para eles. Deus cuida deles. Quando confiamos em Deus, não andamos ansiosos, porque sabemos que tudo depende dele. E finalizando, o apóstolo Pedro, aquele que era o mais altruísta, aquele que era o mais acelerado, nos dias de hoje falava assim, é o mais descolado, mas Pedro nos fala que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, as preocupações da vida, os nossos planos, os desejos, aquilo que nos incomoda sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos viver uma vida de louvor a Deus, uma vida que esteja diante de Deus de forma satisfatória a Ele, e assim Ele guiará, queira nós ou não, os nossos passos, mas nós seremos felizes porque estaremos fazendo a sua vontade, os seus planos, vivendo para Ele, e tenha certeza que o Senhor fará prosperar o seu caminho, a sua vida em santidade.